Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do Oriente Médio. Nós estamos com Luca Bassani, direto, acho que de Munique, vamos ver, cada hora ele está num país, direto da Austrália. Olha o Luca Bassani, deve estar à noite lá. Apesar da aprovação inédita do Conselho de Segurança da ONU, pedindo um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, a faixa de Gaza segue sendo palco de bombardeios. Pelo menos 70 pessoas teriam morrido no território palestino nessa madrugada. Nosso correspondente Luca Bassani traz todos os detalhes pra gente, direto da Austrália. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Tarde. Bom dia, Luca. Até Donald Trump pediu uma trégua, é isso? Ô, Luca Bassani, bom dia ou boa noite aqui? Você tá com... Aqui já é bom dia. Já é de madrugada, né? 5 da manhã. 5 da manhã. Imaginei. Ô, Luca, foi o Conselho de Segurança ou foi a ONU que aprovou esse cessar-fogo? E qual é a eficácia desse cessar-fogo? Olha, Capês, é importante a gente ressaltar que após 6 meses de guerra e múltiplas tentativas que foram vetadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, pela China, em várias ocasiões, ontem Moçambique apresentou uma nova proposta que foi aprovada de fato por 14 países e teve abstenção americana, portanto, ela passou essa moção. Vale a gente ressaltar que no Conselho de Segurança, que é a mais importante agremiação dentro da ONU, essas decisões são sim vinculantes e aí eles determinam que haveria um cessar-fogo imediato, ao mesmo tempo que também a liberação de todos os reféns. O engraçado é que a proposta ela não condiciona uma coisa à outra. E a gente vê que depois dessa decisão nada foi feito. Nem reféns foram libertos por parte do Hamas e nem a guerra foi finalizada, já que Israel continuou com seus bombardeios por toda esta terça-feira. Nós vemos também que, apesar disso ter sido decidido pela ONU e considerado por muitos uma vitória, o governo de Benjamin Netanyahu se sentiu profundamente irritado com a abstenção americana, já que os americanos em vários outros momentos escolheram o veto para proteger Israel, e inclusive uma comitiva que seguiria a Washington, uma comitiva israelense que faria uma visita oficial aos Estados Unidos para discutir a possível operação militar em Rafah, cancelou essa viagem, o que mostra esse momento de desconfiança na relação de dois importantes aliados. Não bastando isso, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel fez correto de agir como agiu logo após as atrocidades cometidas no dia 7 de outubro, mas ele acredita que esse seja o momento para finalizar a guerra, que já passou mais ou menos do tempo necessário e a imagem de Israel tem se prejudicado, tem se deteriorado cada vez mais perante a comunidade internacional por muito do que tem acontecido nessas diversas operações militares dentro da faixa de Gaza. Essa é uma declaração tanto quanto polêmica, já que se nós pensarmos em relação à política do Oriente Médio, muitas vezes as ideias que Trump representou quando presidente, elas são muito diferentes daquelas de Joe Biden, inclusive cada vez mais próximas de Israel, e uma tentativa de acabar com o conflito ou de achar que o conflito deveria já ser concluído é algo que muitos não esperavam vir do futuro candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Luca, a animosidade entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu é praticamente já inescondível. Eles estão em linhas opostas. Agora, me parece que a posição dos Estados Unidos é muito mais para o público interno do que para objetivar algum tipo de efeito, porque é só blá, blá, blá. Então, essa moção da ONU apresentada por Moçambique, venhamos e convenhamos, não vale absolutamente nada. Vale como uma censura política, mas tudo continuará do mesmo jeito. O único país que tem condições de pôr fim a esse conflito são os Estados Unidos da América, pressionando o Catar para a devolução imediata dos reféns, sob pena de cortar completamente o patrocínio e o apoio ao grupo terrorista, e pressionando Israel, e ele tem meios para fazer isso, óbvio que ele tem meios para fazer isso, para um cessar-fogo. Já esquecemos que tem 134 reféns, não sabemos em que condições, suas famílias privadas do seu convívio, e, infelizmente, muitos civis também morrendo numa ação operacional, a meu ver, equivocada. Mas eu queria, já que isso não resolve nada mesmo, é só blá, blá, blá da ONU, eu queria falar sobre algo que acho um pouco mais arriscado. Rússia.
O atentado que deixou quase 140 mortos em Moscou na última sexta-feira segue sendo investigado. Pelo menos 2 suspeitos de participação no crime teriam viajado livremente entre Rússia e Turquia neste mês. Muito bem. Agora, Luca, eu queria muito a sua atenção. O Putin está sugerindo o envolvimento direto da Ucrânia. E eu queria que você comentasse o seguinte: a minha preocupação desde o início, e eu descarto a possibilidade, pelo menos num futuro próximo, de uma guerra nuclear, mas a gente tem que trabalhar alertando sobre estes riscos. O ex-integrante da CIA, Larry Johnson, apontou alguns detalhes que você precisaria analisar conosco. Primeiro, Luca, no dia 7 de março, a embaixada americana em Moscou lançou um alerta a todos os cidadãos norte-americanos: não venham para a Rússia em março. E se vierem, evitem aglomerações, evitem locais com aglomeração pública, porque temos informação de que pode ter um atentado terrorista. Eles disseram nos próximas 48 horas, mas apontava a possibilidade. Como é que eles já sabiam de onde veio esta informação? Palavras do Larry Johnson. Depois, ele aponta uma fonte que chama Open Source Intelligence, que são fontes abertas de inteligência, que é um site da CIA, manifestando preocupação com algumas ações ousadas da Ucrânia que saem dos padrões e dos limites estabelecidos pelos Estados Unidos. Muito bem. Aí você tem o grupo ISIS-K, que é um braço do grupo ISIS lá no Afeganistão, Turcomenistão, assumindo esta autoria. E os Estados Unidos já descartando qualquer possibilidade da Ucrânia no primeiro dia. Ele diz: como é que eles já sabem disso? E mais, quem é que treinou o ISIS na guerra civil da Síria? Foi a CIA. E finalmente me impressionou um dos executores preso falando em russo com os... Isso, desculpa, vazou o som aqui. Falando em russo com as forças Spetsnaz de segurança russa. Então, o Putin diz ainda que tinha sido aberta uma janela para a fuga dos ucranianos, dos terroristas para a Ucrânia, e a Ucrânia tinha aberto uma janela de fuga para eles. A gente não sabe. Não adianta especular se foi mesmo ISIS ou se foi a Ucrânia. O fato é que a Rússia está se encaminhando nessa direção. E a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério de Negócios Exteriores da Rússia, disse: Estados Unidos já estão dispostos a mudar a sua versão? Encaminhando nesse sentido, e eu não tenho como dizer se é verdade uma coisa ou outra, encaminhando neste sentido, se a Rússia prosseguir nessa linha de apontar a Ucrânia como responsável e a CIA como tendo treinado na Ucrânia os terroristas, quais poderiam ser os desdobramentos? O que você tem aí para nós? Porque, repito, a preocupação é sempre um conflito militar direto entre OTAN e Rússia. Estamos batendo nessa tecla e não temos torcida nem para um lado nem para o outro. Eu quero te ouvir, Luca Bassani. Olha, Capês, apesar de Putin ter apresentado, né, essa acusação contra a Ucrânia, ele não apresentou provas nenhumas, e vale a gente ressaltar que hoje já mudou a versão dizendo que foram sim radicais islâmicos. O fato é que vários grupos fundamentalistas islâmicos têm a Rússia como inimigo há muito tempo. Não podemos esquecer que a União Soviética travou uma guerra no Afeganistão, a famosa Guerra Afegão-Soviética, na qual, naquele momento, os Mujahidin, que eram grupos armados contra os soviéticos, foram se radicalizando, muitos deles, obviamente, também financiados pelos Estados Unidos, mas seriam também, depois, a raiz da Al-Qaeda e de tantos outros grupos terroristas que se espalhariam pelo Oriente Médio e sempre juraram vingança à Rússia pelo que causaram no Afeganistão. Não bastando isso, a presença da Rússia na guerra civil da Síria é bastante evidente. O presidente Putin, forte aliado de Bashar al-Assad, e ambos combatendo conjuntamente as forças do Estado Islâmico, que dominaram grande parte da Síria em meados de 2014, 2015, 2016, e eles também juraram vingança. Então, não é só porque o ISIS tem os Estados Unidos e o Ocidente como inimigos e realizaram vários ataques terroristas no Ocidente,
necessariamente que seriam próximos da Rússia, muito pelo contrário, também querem a destruição da Rússia, não aceitam a sua posição como país cristão ortodoxo, até mesmo essa posição da Rússia no aspecto da política externa de tentar acabar com esses grupos terroristas. Os cidadãos principais que foram presos relacionados ao ataque são de nacionalidade tadjik, do Tajiquistão, também uma antiga república soviética, que passou por uma guerra civil no começo dos anos 90, exatamente lutando contra o radicalismo islâmico, e teve no atual governo de Emomali Rahmon o apoio da Rússia naquele momento para tentar transformar o país em um estado secular, que de fato é o que temos lá até hoje, mas a presença dos radicais ainda é bastante evidente. Obviamente que o presidente Putin, ele tenta justificar a sua ação militar na Ucrânia em diversas esferas. O importante é sempre a apresentação de provas. Aquilo que nós vemos é que esses dois principais cidadãos tadiques que causaram o atentado em Moscou fizeram a rota através da Turquia, vindo de avião diretamente de Istambul, portanto não passaram pela Ucrânia. Vale ressaltar que o espaço aéreo ucraniano está fechado, as fronteiras Ucrânia e Rússia, obviamente por conta da guerra, estão fechadas, então não há nenhum indício de que essas pessoas tenham sido treinadas na Ucrânia. Muitos acreditam que tenham vindo do Tajiquistão ou de qualquer outro país do Oriente Médio a partir da Turquia para a Rússia, onde lá ficaram desde o começo de março e aí realizaram esse terrível ataque que matou 140 pessoas e deixou quase outras 200 feridas. O objetivo agora é, obviamente, apresentar uma investigação completa à população russa que quer essas respostas e fazer isso de maneira mais rápida possível. Afinal, dentro da Rússia, o sentimento geral é que não há mais essa segurança que o presidente Putin sempre prometia à nação, da mesma maneira como Netanyahu ficou totalmente fragilizado com o ataque terrorista do Hamas dia 7 de outubro do ano passado, já que a segurança pública é sempre uma das principais bandeiras levantadas pelo governo israelense. Na Rússia também é uma das principais bandeiras, e agora o objetivo é reestabelecer essa confiança de que as forças de inteligência, as forças de segurança nacional podem evitar um ataque como esse, e a Rússia é de fato um país seguro. Nós vamos continuar acompanhando, mas vale a gente sempre dizer que as provas são importantes e, por enquanto, nenhuma prova contundente foi apresentada de envolvimento ucraniano nessa guerra, que, convenhamos, seria extremamente difícil realizar um ataque desta magnitude a tantos quilômetros da sua fronteira, considerando Moscou a quase 600 quilômetros da divisa com a Ucrânia. Louco, Linha de Frente vai continuar aí, juntamente com você, acompanhando os desdobramentos, a interpretação russa desse episódio, como ela poderá reagir, o desenrolar da guerra também no Oriente Médio, em Gaza, com os reféns ainda em poder dos terroristas, palestinos morrendo nos bombardeios israelenses, a questão do sudeste da Ásia, ali no Pacífico, em Taiwan, possibilidade de um conflito daqui 5, 6 anos, com muita preocupação. Infelizmente, o mundo está no começo do século XXI, exatamente igual no alvorecer do século XX, do qual foi seguido pelas duas grandes guerras. Luca, muito obrigado a você, um ótimo dia aí na Austrália. Obrigado. E voltamos oportunamente contigo amanhã.